Muito bem-vindo você que nos acompanha. O meu nome é Frei Jacir de Freitas e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. Trata-se da visita dos Reis Magos à Gruta de Belém, levando presentes para o menino Jesus que havia nascido, bem como a investida de Herodes o Grande, que reinou de 39 a 4 depois de Cristo, para localizar o Salvador, supondo que ele seria o seu rival no governo da Judéia. Essa passagem de Mateus, inspirada em Isaías 6:60, 1 a 6, é utilizada na celebração da festa da Epifania, que diz: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Chegou. E olha que eu preparei para você. Epifania, luz da luz no seu nascimento. No vai e vem da vida, sem perder o brilho da luz, na luz. Não saia daí, que eu vou te mostrar o sentido dessa repercussão da luz epifânica em nossas vidas e na história do nascimento de Jesus. Bom, segundo a tradição também de Miqueias capítulo 5, versículo 1, a comunidade de Mateus descreve como a luz de Deus brilhou em Belém, a menor de todas as cidades. É bem verdade que a exegese moderna defende que o nascimento de Jesus foi em Nazaré, aquela que guarda o rebento, e não em Belém, sendo Belém um nascimento mais teológico. Bom, mas deixemos isso para um outro momento. Celebrada no dia 6 de janeiro, a festa da Epifania, termo latino derivado do grego, significa visível, manifesto. Para os cristãos, a Epifania é a encarnação de Deus no meio de nós em Jesus Cristo, claríssimo. Mas, por outro lado, na Igreja do Ocidente, ela acontece com a visita dos Reis Magos ao menino Jesus na Gruta de Belém. Por isso, 6 de janeiro. Já na Igreja do Oriente, a Epifania ocorre com o batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão, também no dia 6 de janeiro. Epifania tem relação direta com a ideia de luz e do sol. A celebração do sol como um Deus invicto, que nunca se apaga, invencível, no dia 25 de dezembro, começou no Império Romano no ano 274 a.C., como decreto do imperador Aureliano. O sol, na visão romana, era adorado por eles, mas eles também era adorado como sol invicto. Mas eles também, no dia 25 de dezembro, adoravam uma divindade persa, a deus Mitra, aquele que vence a escuridão da noite. A partir do ano 313, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano, a festa do Sol, Deus invicto, que nasce no dia de 25 de dezembro, o menor dia do ano no Oriente, foi transformada na celebração do Natal de Jesus. Mais tarde, veio a festa da Epifania, com uma manifestação, com uma visibilidade de Deus encarnado. Portanto, celebrar a Epifania nos coloca na dimensão da luz. Mas a pergunta é, que luz? A de Deus, em primeiro lugar. E como Ele se manifesta em nossa vida, né? Mas a pergunta que eu faço para você é, como está a sua luz? Como Deus se manifestou no nascimento em Jesus? Outra pergunta. Natal, então, é a festa da encarnação epifânica de Deus. No Natal, Jesus não faz aniversário, mas pede passagem para continuar sendo luz em nossa vida. Pena que a sociedade moderna entende o Natal como aniversário. Por isso, vende e troca presentes. Concluindo, Natal e Epifania são sinônimos de luz. Luz, guarde isso bem na sua cabeça. E Deus é luz. O substantivo Deus é de origem latina. Seria a transcrição da divindade maior do panteão grego, Zeus? A divindade suprema que venceu o seu pai, Cronos, e governa o cosmos, o universo, desde o Monte Olimpo? Bom, pode ser. O substantivo Deus, conforme seu tronco linguístico, pode ser, o significado de luz. Então, conforme esse tronco linguístico,
Ele é God em inglês, Rod em holandês, Gott em alemão, Die em francês, Dios em espanhol, Dio em italiano, né? E assim compreendemos a palavra Deus nos vários troncos linguísticos. Na verdade, Deus tem sua origem, a palavra Deus, em sânscrito, a antiga língua da Índia e do Nepal, considerada uma proto-indo-europeia, a raiz, a origem de muitas línguas europeias. Em sânscrito, Deus se diz Deus, Deva, Die, que vem de Div e significa brilhar, e de, luz, brilho. Deus ou Deus significa brilhante. Da mesma raiz temos dia. Portanto, ao dizer bom dia, estamos desejando que Deus seja luz na sua vida. Jesus é Deus, Deus é luz. Jesus é luz no caminho de nossas vidas. Bom, compreendido o sentido de Deus como luz, vejamos o que a tradição conservada na literatura apócrifa, aquela que não foi considerada inspirada, mas que faz parte da nossa fé, deixou registrado o dia do nascimento de Jesus na sua relação com a luz. Deus encarnado. No apócrifo, História de José o Carpinteiro, Jesus conta como foi o seu nascimento para os apóstolos no Monte das Oliveiras, da seguinte forma. Ele diz: e Maria, minha mãe, trouxe-me ao mundo de um modo misterioso, que ninguém entre toda a criação pode conhecer, com exceção de mim, meu Pai e o Espírito Santo, que formamos uma unidade. Eu nasci quando meus pais retornavam de Belém, perto do túmulo de Raquel, a mulher do patriarca Jacó, a mãe de José e Benjamim. O meu pai tinha ido com minha mãe a Belém por causa de um recenseamento que ordenara o imperador Augusto. Outros apócrifos também complementam a narrativa do nascimento de Jesus como luz para o mundo. Diz: ao aproximar-se o momento do nascimento de Jesus, segundo a tradição, no dia 20 de maio do ano 5500 depois da criação do mundo, o sol já estava começando a se pôr. Maria disse a José que a sua hora havia chegado e que não poderia ir à cidade. Ela propôs que eles entrassem numa gruta. José saiu para procurar uma mulher que assistisse o parto. Quando chegou com a parteira, de nome Zelomi, o sol estava se pondo. Olha, sempre a relação com a luz. Mas o local resplandecia com uma claridade que superava de uma infinidade de labaredas e brilhava mais do que o sol do meio-dia. Ao entrarem na gruta, viram uma criança enrolada em fraldas, deitado na manjedoura, mamando no seio de sua mãe, Maria. Ambos ficaram surpresos com o aspecto daquela claridade. E a anciã disse a Maria: és tu a mãe desta criança? Ela também disse: eu te rendo graças, ó Deus de Israel, porque meus olhos viram a natividade do Salvador do mundo. E Zelomi teve um menino em seus braços. Ele não pesava como as crianças recém-nascidas. Era leve e radiante e não chorava. O menino seu Jesus sorriu para a parteira. Ele não tinha manchas de sangue no corpo. Maria louvou a Deus pelo fato de seu filho ser diferente de todas as crianças do mundo. Ele a tomou no colo e disse: te amo e te dou graças a Deus por ter-te comigo, meu filho. Os pastores chegaram, acenderam fogo e se alegraram com o fato. Os magos, sendo os 3 irmãos, olha que interessante, 3 irmãos, Melquior, Baltazar e Gaspar, chegaram da Pérsia, da Índia e da Arábia, onde reinavam respectivamente. Chegaram numa comitiva formada por 12 mil homens, 4.000 para cada um deles, no exato momento em que Maria se tornara mãe. Eles trouxeram de presente ouro, incenso e mirra.
Diz o apócrifo que são objetos guardados por Adão em uma caverna, tendo em vista o nascimento do segundo Adão. Conforme o costume antigo, o primeiro presente do menino Jesus teve o seguinte significado: o ouro representava a realeza do menino, a mirra, que ele morreria como os humanos e seria enterrado, o incenso, que tudo isso aconteceria com um Deus, o menino Jesus. E os reis magos adoraram o bebê Jesus, rendendo-lhe homenagens. Como retribuição aos reis magos, olha que narrativa interessante. Maria pegou uma das faixas na qual estava envolvido a criança e deu-a para eles. Os reis magos conversaram com José, enaltecendo a criança, dizendo que ela seria importante, venceria os infernos e salvaria muitos. E nessa mesma hora apareceu aos magos um anjo sob a forma de uma estrela, a mesma que já havia servido de guia. E eles partiram, segundo a luz, de volta para a sua pátria. Quando os reis lhe interrogaram sobre o caminho, como tinha sido a viagem e o que haviam visto, eles pegaram a faixa, a jogaram no fogo que havia acendido. As chamas envolveram-na. Quando o fogo se apagou, eles retiraram a faixa e viram que as chamas não haviam deixado sobre ela nenhum vestígio. Eles pensaram e como então a beijá-la, eles se puseram então, na verdade, a beijá-la e a colocá-la sobre as suas cabeças e sobre os seus ombros, dizendo: eis certamente a verdade. Certamente essa é a verdade. Qual, pois, o preço desse objeto que o fogo não pode nem consumir, nem danificar? E perguntando-a, e pegando-a, depositaram-na na grande veneração entre os seus tesouros. Com grande veneração entre os seus tesouros. No terceiro dia depois do nascimento de Jesus, Maria saiu da caverna, foi até o estábulo e colocou a criança numa manjedoura. Um boi e um burrico, tendo o menino no meio deles, e o adoraram sem cessar. E assim o que foi dito por meio do profeta Isaías se cumpriu. O boi conhece pelo proprietário, conhece seu proprietário, e o burrico a manjedoura do seu senhor. Bem como dissera o profeta Abacuque: tu serás conhecido entre dois animais. Tu serás conhecido entre dois animais. Pois bem, concluindo, o que nós podemos dizer e trazendo para hoje? As narrativas apócrifas confirmam que Deus é luz em Jesus no seu nascimento. Deus é a luz que veio morar entre nós, de modo que quando no fim de nossas vidas, quando a nossa luz se apagar nessa realidade terrena, voltaremos para Deus, a luz que jamais se apaga. O grande segredo de viver é nunca deixar que a luz se apague em nós. Cada um encontra seu modo de encontrar o seu brilho, Ninguém brilha por nós. Cada um cuide-se de encontrar o seu brilho. Ninguém brilha por nós. Muitos, pelo contrário, fazem tudo para apagar o brilho do outro. Cuidado. Aos que encontram a luz na pessoa amada, como canta, o trio Parada Dura, uma música muito bonita que diz assim: luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Escute lá essa música, você vai gostar. Buscando a inspiração de uma outra música que eu acho muito bonita sobre a luz, é a música do Retrovisor, de Fagner, onde ele expressa o seu desejo de retomar a sua vida normal, a sua luz. Ele diz: onde a máquina me leva, não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se a tudo que eu mais quero já ficou para trás, qualquer um que leva a vida nessa estrada só precisa de uma sombra para chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara, mas de repente a velocidade chora. Não vejo a hora de voltar para casa. A luz do teu olhar no fim do túnel, e no espelho da minha solidão,
o céu da ilusão que não se acaba, a música do vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Vejo a manhã de sol entrando na casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos na lembrança não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora e esquecer as curvas dessa estrada. Eu prefiro sonhar com os rios e lavar minha alma. Eu preciso lavar né? E olha que bonito. O Deus encarnado, termo grego, né? Para dizer pessoas eruditas e sábias, preferiram visitar a luz. Deus encarnado em Jesus, na Belém teológica dos profetas. Desde a Idade Média, as folias de reis custodiam as bandeiras do brilho da luz que se revelou aos magos e ao mundo. Em nossa liturgia, com a celebração da Epifania, chega ao fim o ciclo natalino, mas a luz de Deus que brilha em nós, tem a função de iluminar nosso ano que se inicia com as suas lidas, labutas, dores e alegrias, no vai e vem de dias ensolarados, na luz de Deus que mora dentro de nós, até um dia em que voltaremos para a morada eterna da luz que não se apaga. E permite-me terminar com um mantra composto por Frei Luiz Turra. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, ilumina meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, ilumina meu ser, permanece em nós. Amém. Compartilhe com alguém que está precisando da luz.